Sandra e Paulo se conheceram no colégio, em uma pequena cidade do interior. Ela era uma garota tímida, mas com uma inteligência brilhante, sempre apaixonada por livros e sonhos. Paulo, por outro lado, era mais extrovertido, cheio de energia e cheio de vida. Eles rapidamente se tornaram inseparáveis, passando horas juntos entre risadas e conversas profundas, compartilhando os sonhos que pareciam tão distantes naquele momento. O vínculo entre eles cresceu rapidamente e não demorou muito para que ambos se apaixonassem. Mas a vida os separou de maneira abrupta. No final de 1997, o pai de Paulo, que era militar, recebeu uma transferência para outro estado e a mudança foi inevitável. O choque foi grande, mas ambos prometeram que tentariam manter a conexão. No início, a comunicação foi mantida através de cartas, aquelas tradicionais trocas de sentimentos que por um tempo alimentavam a esperança de um reencontro. Mas a distância, as ocupações com os estudos e o tempo foram enfraquecendo os laços. Sandra se dedicou aos estudos e, após concluir o ensino médio, foi para a capital estudar na universidade. Paulo, por sua vez, se adaptou à nova cidade e logo iniciou sua carreira profissional. A vida de ambos seguiu caminhos diferentes. Sandra formou uma família, casou-se e teve filhos, mas como o tempo passou, o relacionamento não deu certo. Ela se separou e, depois de muito tempo, decidiu se mudar para uma cidade maior, onde encontrou estabilidade e construiu uma nova vida. Paulo, por outro lado, também seguiu em frente. Casou-se, teve filhos, mas o casamento também não resistiu às provas da vida e ele se divorciou. Anos se passaram e ambos continuaram suas vidas, mas o destino, como sempre, tinha algo preparado para eles. Paulo, agora escritor, estava lançando seu novo livro em uma livraria conceituada. Ele estava animado com a possibilidade de reencontrar velhos amigos e fãs, mas não sabia que aquele dia seria mais do que especial. Sandra, que por acaso estava visitando a antiga cidade para resolver alguns assuntos pessoais, soubera do evento e decidiu passar pela livraria. Curiosa, entrou sem grandes expectativas, apenas para dar uma olhada. Quando chegou à mesa de autógrafos, viu Paulo lá, sentado com um sorriso amável, assinando o livro para fãs. Ela hesitou por um momento, mas uma força interna a impulsionou a se aproximar. Quando chegou a sua vez, pediu um autógrafo com a mesma timidez que tinha na juventude. Ele olhou para o nome dela no livro e, de repente, seus olhos se encontraram. O mundo pareceu parar por um segundo. Aquela mesma chama que os unira tantos anos atrás se acendeu novamente, como se o tempo não tivesse passado. Paulo levantou a cabeça lentamente, surpreso, e seu olhar se suavizou. "Sandra?" ele perguntou, sua voz carregada de emoção. Sandra, com o coração batendo forte, confirmou com um sorriso tímido, mas cheio de sentimentos não resolvidos. Eles se encararam por alguns instantes, como se o passado e o presente se entrelaçassem, trazendo de volta tudo o que havia deixado para trás. Depois do evento, Paulo convidou Sandra para tomar um café. Eles se sentaram em um pequeno café da cidade, onde conversaram sobre o tempo perdido, as vidas que haviam levado, os filhos que tinham e as histórias de amor que haviam vivido. Ambos descobriram que, apesar de todos os caminhos diferentes que seguiram, o amor nunca realmente se apagou. Enquanto conversavam, um sorriso se formou no rosto de Paulo e ele disse: "Você sabe, Sandra, o tempo foi cruel conosco, mas eu nunca te esqueci. Sempre pensei em você." Sandra, com os olhos brilhando, respondeu: "Eu também, Paulo. Acredite, eu nunca te esqueci."
E ali, naquele pequeno café, eles perceberam que ainda havia muito a descobrir um sobre o outro, muito a reviver. O amor, embora adormecido por tantos anos, estava pronto para florescer novamente. Após o café, Paulo e Sandra continuaram a se encontrar com mais frequência. Cada conversa era como uma descoberta, uma viagem de volta ao passado, onde a conexão entre eles se aprofundava a cada dia. Eles compartilhavam risos, lembranças e até as dores dos relacionamentos passados. Era como se o tempo tivesse parado e agora, com a maturidade adquirida, ambos pudessem ver a vida com uma clareza que não tinham na juventude. Paulo, que sempre acreditou no destino, sentia que esse reencontro não era mera coincidência. Ele a amava como nunca havia amado antes. O amor que sentia por Sandra era mais forte do que qualquer obstáculo que o tempo ou a distância tivessem colocado entre eles. E Sandra, por sua vez, também sentia algo poderoso por ele. O amor que ela nutria por Paulo não havia morrido, apenas estava adormecido, esperando o momento certo para despertar. Mas havia uma questão que os atormentava. Eles estavam em estágios diferentes da vida, com filhos adultos, carreiras e uma história cheia de altos e baixos. Ambos haviam experimentado a dor da perda e o desafio de recomeçar, e isso os deixava receosos. Sandra, especialmente, temia que após tantos anos seria difícil manter um relacionamento da forma que imaginavam. Uma noite, depois de mais uma conversa sincera, Paulo a olhou profundamente e disse: Sandra, eu sei que a vida não é simples. Eu sei que temos muitos desafios à frente, mas o que eu sei também é que não quero mais viver sem você. O amor que eu tenho por você é real. Eu não posso mais deixar a vida passar sem tentar. Sandra ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras de Paulo. O que ele dizia tocava seu coração de uma forma profunda. Ela sabia que ainda existia uma parte dela que o amava, mas ela também tinha medo de abrir seu coração completamente. No entanto, ela sabia que se não se arriscasse agora, a vida poderia levá-los a se perder novamente. Eu também não posso mais viver com esse "se", Paulo, disse Sandra, finalmente quebrando o silêncio. Talvez a vida nos tenha ensinado muito e agora, com a sabedoria que temos, podemos fazer as coisas de um jeito diferente. Talvez ainda haja tempo para nós, para tentar de novo. Mas precisamos ser corajosos, precisamos acreditar. Paulo sorriu com os olhos brilhando de esperança. Então, vamos ser corajosos juntos. Decidiram finalmente se dar uma chance. Ambos sabiam que as coisas não seriam fáceis. Havia as responsabilidades da vida, os filhos que precisariam entender e aceitar o novo relacionamento dos pais e os próprios medos internos que precisariam ser superados. Mas dessa vez havia algo diferente. Eles estavam prontos para enfrentar tudo juntos. A cada dia que passava, Paulo e Sandra se redescobriram, não mais como adolescentes apaixonados, mas como adultos que haviam vivido o suficiente para entender a profundidade do que era o amor verdadeiro. Eles não se apressaram, não exigiram perfeição, eles se permitiram errar e aprender a cada passo, se apoiando mutuamente. Com o tempo, a família de ambos foi se ajustando. Os filhos, embora inicialmente cautelosos, perceberam o quanto seus pais estavam felizes e começaram a aceitar a nova dinâmica. As coisas não aconteceram da noite para o dia, mas com paciência, amor e respeito, todos foram se adaptando.
Anos depois, Paulo e Sandra estavam mais unidos do que nunca. Eles viajaram, compartilharam novas aventuras e, o mais importante, nunca deixaram de se apoiar. O amor que sempre existiu entre eles e que talvez tivesse sido interrompido por circunstâncias da vida, agora florescia com mais força do que nunca. Paulo lançou outro livro e dessa vez Sandra estava ao seu lado, não apenas como alguém do passado, mas como sua companheira presente, vivendo o futuro juntos. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pela cidade onde tudo começou, Paulo segurou a mão de Sandra e, com um sorriso no rosto, disse: "Eu sabia que um dia chegaríamos até aqui. E agora, olhando para você, eu sei que valeu a pena esperar." Sandra sorriu, sentindo seu coração aquecido. "Eu também sabia, Paulo, eu também sabia." E assim, eles seguiram juntos, finalmente tendo encontrado o que sempre procuraram, um amor que nunca se apagou, mas que se fortaleceu com o tempo e as adversidades da vida.